Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vou falar sobre o Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, escrito pelo americano Mark Morano. É um livro bastante interessante que traz muitos artigos científicos e vários artigos de jornal, nos quais ele mostra não só a hipocrisia dos defensores do aquecimento global, das mudanças climáticas, como também dá uma série de argumentações científicas mostrando as falhas desse pensamento, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas, sobretudo com relação à sua suposta causa, que seria a atividade humana, né? No início do livro ele fala do resfriamento global, que era um medo, na verdade, que existia na década de 70, porque as pessoas viram que as temperaturas estavam baixando. Então tem até mesmo capas de revistas daquela época falando a respeito do medo do resfriamento global, que isso iria levar a uma queda na produção de alimentos e, consequentemente, poderia resultar numa fome em massa, né? E aí os cientistas já estavam se preocupando com relação a isso e tentando encontrar soluções para os problemas. Mas a retórica mudou nas décadas seguintes, porque a temperatura começou a subir, que é uma variação normal aí, que vai estar relacionada a diversos fatores, como a atividade solar, o número de manchas solares, a distância entre o Sol e a Terra, a posição do Sol e da Terra em relação ao centro de massa do sistema solar. São tantos fatores que influenciam no clima que é difícil até mesmo citar. Eu estava aqui relendo um trecho do livro e ele fala de um cientista que encontrou alguma influência exercida pela destruição de estrelas distantes na atmosfera da Terra, ou seja, uma estrela a sei lá quantos anos-luz de distância explodia ou morria, não sei exatamente, mas nesse processo ela liberava uma quantidade alta de radiação que, quando chegava à Terra, acabava modificando ali um pouco a atmosfera, e isso tinha um impacto, ainda que pequeno, sobre o clima do planeta. Então não dá para dizer que o aquecimento do que a gente vem presenciando nos últimos anos, ou melhor dizendo, nas últimas décadas, vem em decorrência da atividade humana. Há diversas falhas nesse argumento, como o livro vai mostrar. Tem um capítulo sobre o dióxido de carbono e seus benefícios, que traz um artigo, ou melhor, ele cita um artigo publicado pelo físico Lucas Mottl, que ele defende, né, que a humanidade poderia crescer ainda muito e chegar, quem sabe, até mesmo aos 50 bilhões de habitantes. Ele acredita realmente que o planeta Terra seria capaz de suportar uma população desse tamanho. Ele fala da importância de se aumentar a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Aqui eu estou falando de Mottl, né, esse cientista do qual eu falei, porque o dióxido de carbono é, digamos assim, a comida das plantas. Então, aumentar a sua concentração resultaria num aumento da quantidade de plantas e, por sua vez, isso daria mais alimentos para a população, seja de seres humanos ou mesmo de animais, e no final de contas teríamos um ecossistema muito mais vibrante. E ele chega até mesmo a dizer que o ideal seria que a concentração de dióxido de carbono ficasse em algo entre 400 partes por milhão em volume e 1.500 partes por milhão em volume, enquanto a concentração atual é algo em torno de 400, né? Então, ele fala também de que se parássemos as emissões de dióxido de carbono agora, né, fosse sei lá, interrompêssemos as atividades industriais e o uso de carros, ônibus, etc., na verdade, isso seria muito prejudicial para a agricultura, porque as plantas têm essa capacidade de absorver o gás carbônico da atmosfera. E aí, com a redução progressiva do dióxido de carbono, as plantas iriam produzir cada vez menos alimento, e isso teria impacto na agricultura. Ele estima que seria algo em torno de 0,5% ao ano de perdas de produtividade, o que não seria grande coisa de um ano para o outro, mas se você levar uma escala de tempo, levar em consideração uma escala de tempo de 5 a 10 anos, ou especialmente de 20 anos, aí sim
os impactos serão bastante notados. Há também um capítulo sobre o derretimento das calotas polares, e aqui Marc Morano ele já rechaça, né, todos esses medos com relação a uma possível elevação dos níveis do mar e coisas relacionadas ao derretimento das calotas polares, e tem um trecho que fala da população de ursos, os ursos polares, né, que a gente vê tantas fotos aí de imagens dramáticas, né, às vezes vídeos de uma partezinha de gelo que se desprende da geleira, e aí tem um urso polar em cima dela, e vem um anúncio de uma dessas ONGs ambientalistas dizendo: precisamos salvar a população de ursos polares, que eles estão morrendo porque estamos destruindo seu habitat, não sei o que, não sei o que. Morano já conta uma outra história, né, que os levantamentos feitos da população de ursos polares nas décadas de 50 e 60 resultaram numa contagem de algo entre 4 e 5 mil indivíduos. Mas as contagens feitas no início do século XXI, ali por 2005, e umas mais recentes, como 2014, mostram uma situação muito diferente, que a população atual de ursos polares deve estar entre 22 mil e 31 mil indivíduos. Então, algo que varia entre 4 a 8 vezes mais do que era há uns 60, 70 anos atrás. Há um capítulo sobre o taco de hóquei, né, que foi um embuste aí bastante famoso do Michael Mann, um professor universitário americano, que ele desconsiderou um período quente medieval, que foi uma época na história da humanidade, ali por volta do século XIII, em que as temperaturas subiram e, se eu não me engano, o período quente medieval teve temperaturas que eram até mais elevadas do que as que nós estamos vivendo hoje, né, experimentando hoje. E foi justamente nesse período que algumas regiões do planeta puderam ser ocupadas, né, por seres humanos, particularmente a Groenlândia, cujo nome vem de alguma língua viking, significa terra verde, porque naquela época, que foi justamente ali, né, na Baixa Idade Média, com a elevação da temperatura do planeta, era possível cultivar plantações na Groenlândia. Então, é mais uma prova de que um aumento da temperatura global, na verdade, seria benéfico para a vida no planeta. E aí ele também fala sobre os modelos climáticos, né, aqueles modelos criados por computador, que são, né, rodados no computador e fazem previsões catastróficas. Ele mostra quais são os problemas com esse tipo de abordagem. O capítulo que eu acho mais interessante do livro, se não o mais interessante, mas um dos mais interessantes, é o que mostra a mudança da expressão aquecimento global para mudanças climáticas. E por que isso aconteceu? O aquecimento global dava ensejo para você falar sobre qualquer fenômeno climático que acontecesse. Então, se estava chovendo mais, é aquecimento global. Se estava chovendo menos, eles iriam culpar no aquecimento global. Aí como é isso? Chovendo menos, vão dizer que a temperatura aumentou e, sei lá, secou os rios e por isso está havendo... Iam inventar alguma coisa. É isso que eu quero dizer. Se tivesse chovendo demais, era porque o aumento das temperaturas aumentou a quantidade de evapotranspiração e de evaporação das águas, e isso aumentou a umidade do ar, que por sua vez levou a mais chuvas. Então, tudo era em decorrência do aquecimento global. Se nevasse mais, era aquecimento global. Se nevasse menos, era aquecimento global. Se tivesse mais tornado, era aquecimento global. Se tivesse menos tornado, era aquecimento global. E aí ficava muito estranho. Então eles resolveram substituir por essa expressão mudanças climáticas, que é mais neutra, né? E realmente, se há uma seca maior, mudanças climáticas. Se há uma quantidade maior de chuva, uma maior precipitação, mudanças climáticas. Fica mais fácil de engolir. E o autor, ele cita aqui um site que mostra cerca de mais de 30 pares de artigos nos quais os autores predizem exatamente o contrário uns dos outros. Ou seja, vamos supor, tem um artigo que fala que haverá mais chuva em decorrência das mudanças climáticas. Aí um outro já diz que haverá menos chuva em decorrência das mudanças climáticas. Um diz que os dias serão mais longos, outro diz que os dias serão mais curtos, e assim por diante. Então eu separei aqui alguns desses
artigos, você pode até conferir, quem tiver o livro pode ver lá no site que ele mostra. Infelizmente não se pode encontrar todos os artigos, porque esse site, ou pelo menos esse post aí foi publicado em 2011, então alguns dos arquivos dos links se corromperam, mas ainda assim é possível encontrar uma boa quantidade de artigos contraditórios. E um dos que eu selecionei, acho um dos mais interessantes, foi publicado na Geophysical Research Letters, e esse daqui, de 2006, diz o seguinte: as florestas tropicais da Amazônia esverdearam com a luz do sol na temporada seca, na estação seca. E olhando aqui, o período analisado pelas medidas de satélite foi entre 2000 e 2005. Só que no mesmo jornal acadêmico, esse Geophysical Research Letters, 4 anos depois, em 2010, temos um outro artigo científico que diz o seguinte: as florestas da Amazônia não esverdearam durante a seca de 2005. Então, veja só, no próprio título, no mesmo jornal, eles estão afirmando coisas opostas, né? Então, há 2 artigos que afirmam coisas opostas. Esse daí foi o exemplo assim mais conspícuo, né, dos que eu encontrei. Mas tem uns outros aqui que eu selecionei que são bastante interessantes. Um deles diz o seguinte: potenciais impactos da mudança climática nas distâncias e alcances, né, migratórios de acasalamento e não acasalamento desse pássaro europeu aqui, que é o Sylvia Warbler. Mas aqui inclusive ele diz, né, que as distâncias migratórias geralmente aumentaram e por um fator de 2. Mas teve um outro artigo publicado em um outro jornal, o Global Change Biology, que disse o seguinte: mudanças climáticas levam a uma diminuição das distâncias migratórias de pássaros. Então veja, novamente afirmando o contrário um do outro. Tem um aqui bastante interessante sobre neblina, né, névoa. Esse foi publicado num jornal comum, o San Francisco Gate, e diz o seguinte: prepare-se para verões cada vez mais nebulosos. E aí tem até uma ilustração aqui, né, dizendo por que a neblina, a névoa se move para o continente. E aí ele mostra, né, como o aumento das temperaturas levaria a um aumento da nebulosidade. Só que teve um outro artigo, que esse foi publicado nessa Academia Nacional de Ciências, que disse o seguinte: o contexto climático e implicações ecológicas do declínio de neblina no verão na região costeira de Redwood. E a região costeira de Redwood pega a área que vai do sul de Oregon até a região central da Califórnia, que é justamente onde se encontra São Francisco. Então veja, novamente, um par de artigos que mostra exatamente o contrário um do outro, né? Fazem afirmações contrárias. E por fim, eu tenho aqui sobre a malária. Um dos artigos diz o seguinte: mudança climática e a recessão global da malária. E tem aqui um trecho que eu separei que diz mais ou menos o seguinte: afirmações amplamente difundidas de que o aumento das temperaturas médias tem levado a aumentos mundiais de morbidade e mortalidade de malária estão em desacordo com as tendências globais observadas, tanto na sua endemicidade quanto na sua extensão geográfica. Ele quer dizer aqui o seguinte: o aumento da temperatura, na verdade, está levando a uma queda na quantidade de casos de malária, não só na sua densidade, ou seja, há um número menor de casos por região, como também uma diminuição da própria extensão geográfica onde acontecem os casos. Mas o Global Environmental Change publicou em 1999 o seguinte: mudança climática e futuras populações correndo risco de malária. Então vejam só, 2 artigos científicos que falam exatamente o contrário um do outro, né? Então, qualquer afirmação que ele faça vai ter quase sempre, né, uma afirmação contrária. Então, qualquer
evento climático que aconteça ou algo que venha em decorrência de uma mudança climática vai já ter sido previsto por algum desses pesquisadores. Se, por exemplo, há um número maior de casos de dengue no Recife, eles vão dizer que é em decorrência das mudanças climáticas. Se há um número menor de casos de dengue, podem dizer a mesma coisa. Qualquer coisa vai ser justificada com base nesse tipo de pensamento. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui para tratar desses casos que tivemos recentemente, no início de fevereiro, em Belo Horizonte e São Paulo, por conta das chuvas fortes que houveram, nessa região. E aí tem aqui uma matéria que eu separei, publicada na Exame, dizendo: chuvas extremas em São Paulo serão cada vez mais comuns, diz cientista. E aí vejam só o subtítulo: enquanto na década de 1950 praticamente não havia dias com chuvas fortes, atualmente eles têm ocorrido de 2 a 5 vezes por ano nos últimos 10 anos. Só que eu vou separar aqui um trecho de uma carta escrita pelo padre José de Anchieta, em São Paulo, em 1560. Veja só o que ele narra. Não há muitos dias, de repente, começou a turvar-se o ar, a enevoar-se o céu. O vento abalou casas, arrebatou telhados, arrancou pelas raízes grandíssimas árvores, de maneira que nos matos se taparam os caminhos sem ficar nenhum. Podia acontecer a qualquer momento, pois na primavera, que aqui começa em setembro, e no verão, que começa em dezembro, caem abundantes e frequentes chuvas. Há então enchentes dos rios e grandes inundações nos campos. Isso daqui publicado na metade do século XVI. E eu garanto que se tivesse um observador aqui no século XV, XIV, XIII, ele ia dizer a mesma coisa, que chove muito em São Paulo. Então o sujeito aqui, esse cientista citado aí pela revista Exame, nem sei quem é, ele provavelmente pegou ali uma década que teve um índice menor de chuvas e comparou com o que acontece hoje, mas isso daí é apenas uma variação natural, não tem nenhuma conexão com um aquecimento global ou coisas do tipo, Por fim, gostaria de falar aqui do capítulo 14, que eu considero também um dos mais importantes do livro, juntamente com esse que fala dos pares de estudo contraditórios. E ele mostra, ele tem o seguinte título: Controlando o Clima ou Você. Eu gostaria de ler aqui uns trechos que eu separei. E aqui vem uma fala de Richard Lindzen, que foi um cientista climático do MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Disse o seguinte: ter controle sobre o carbono é o sonho de qualquer burocrata. Se você controla o carbono, você controla a vida. Fecha aspas. E aí vem Mark Morano e diz o seguinte: o pânico das mudanças climáticas está intimamente ligado a planejamento central, governança global, recessões planejadas e redistribuição de riqueza. É só a mais recente de uma longa cadeia de ecoameaças: superpopulação, desmatamento, o buraco na camada de ozônio, escassez de recursos e assim por diante, para as quais a solução é sempre a mesma: regulamentação global feita por planejadores centrais. E um pouquinho mais para frente ele diz o seguinte: os especialistas da ONU dizem abertamente que querem redistribuir riquezas por meio de campanhas, por meio de políticas climáticas. Estão usando a ciência como ferramenta de uma campanha político-partidária em prol de um planejamento governamental centralizado por meio das Nações Unidas e da União Europeia. Há uma frase bastante reveladora dita por um ex-senador americano, o Timothy Worth, do Partido Democrata, que na década de 90 disse o seguinte: temos que agir rápido sobre a questão do aquecimento global. Mas olha só o que ele fala depois: mesmo que a teoria do aquecimento global esteja errada, estaremos fazendo a coisa certa em termos de políticas econômicas e ambientais. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: mesmo que não haja aquecimento global, pelo menos nós estamos contribuindo para a causa da governança global, que é o que eles querem de fato, Controle, controle, controle e mais controle, como diz Alexandre Costa.
Eu separei aqui também uma fala de John Holdren, que foi o assessor para a ciência do presidente Obama, escreveu no seu livro Ecoscience, Population, Resources, Environment. Essa citação aqui não está no Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, está no Psicose Ambientalista, mas eu selecionei porque Holdren ele é citado diversas vezes no manual. Então ele disse o seguinte: um envolvente regime planetário controlaria o desenvolvimento, administração, conservação e distribuição de todos os recursos naturais, renováveis e não renováveis. Ele teria o poder de controlar a poluição não só da atmosfera e dos oceanos, mas também da água doce de rios e lagos. Regularia todo o comércio, incluindo todos os alimentos. Determinaria a população ótima para o mundo. Deveria ter poder para impor limites populacionais aos países. E se vocês querem saber quem faria o aborto e a esterilização de massa forçados, eu respondo: o regime planetário, com certeza. Então, novamente, controle, controle, controle e mais controle. E só para finalizar aqui, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar é que tem um trecho que eu chamo aqui de soluções para problema nenhum, que mostra aqui algumas das aberrações, né, que alguns cientistas conceberam para lidar com essa suposta ameaça global do aquecimento, né, das mudanças climáticas. Então, uma delas veio do professor Matthew Liao, do Centro de Bioética da Universidade de Nova York, que buscou promover uma solução de engenharia humana para as mudanças climáticas. O que é isso? Envolve uma modificação biomédica dos humanos. E Liao propõe humanos geneticamente modificados com melhorias farmacológicas para combater o aquecimento global. E a isso ele chama de engenharia humana. E como é que seria feito isso? Uma das coisas, né, que ele pensou seria que as gravidezes seriam decorrentes de processos de inseminação artificial. E aí você faria a inseminação em diversos óvulos e selecionaria aquele embrião que tivesse o potencial de se tornar o adulto mais baixo dentre aqueles lá disponíveis. Por quê? Porque as pessoas mais baixas consumiriam menos caloria e com isso eles utilizariam menos recursos do planeta. E aí ele também fala de um monte de outras coisas, assim como utilizar hormônios para retardar o desenvolvimento de crianças, ou dar substâncias químicas às grávidas para que isso retardasse o desenvolvimento dos fetos, para que então os bebês nascessem com um tamanho um pouquinho menor. São coisas assim muito absurdas. E tem também um artigo, eu não sei se é citado nesse livro, mas se você for procurando ali pelas as notas, né, que ele mostra no final, você vai encontrar uma referência a esse tipo a essa solução aqui, que eu acho também uma outra aberração, que são os arranjos multiparentais. E esses daí foram propostos pela pesquisadora Anka Geals, não sei como é que se pronuncia, eu creio que ela seja holandesa, mas ela parte do seguinte pressuposto: é melhor ter um pai ou uma mãe do que ser órfão, e é melhor ter o pai e a mãe do que só um deles. Portanto, melhor ainda seria ter 3 ou 4 pais, ao invés de apenas 2. Então, ela pensa o seguinte: é necessário você reduzir o tamanho da população para combater as mudanças climáticas, mas, por um lado, as pessoas gostam de ter filhos. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte: vamos pegar, digamos, 2 casais, e aí um dos casais tem um filho, mas esse filho acaba sendo criado pelos 4, ou seja, pelos 2 casais. De modo que não ficaria, então, cada casal com um filho, porque aí aumentaria demais a população do planeta, né? Então, nesse outro arranjo dela, as pessoas poderiam ter um número menor de filhos, mas ainda assim satisfazer a sua vontade de ser pai, de ser mãe. E, segundo ela, isso daí traria muitos benefícios à criança, porque ela teria mais atenção, teria mais recursos e seria mais fácil também para os pais cuidarem das crianças, porque teriam vários pais, não é verdade? Enfim, é um pensamento muito louco, e talvez eu até faça um vídeo
sobre essas soluções assim de engenharia humana, geoengenharia, né, do qual ele também fala, Mark Moran fala aqui no livro dele, essa solução de arranjos multiparentais e tantas outras. Enfim, esse é um livro muito bom, eu recomendo para quem quer se aprofundar sobretudo nesses aspectos científicos das supostas mudanças climáticas, mas eu gostaria de dizer que ele será melhor aproveitado por quem lê em inglês, preferência também por quem fala em inglês, porque todos os artigos que ele cita, tudo que ele faz referência está em inglês. Então você teria que ler ali no original se quisesse de fato se aprofundar nos temas que são abordados nesse livro. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.